e vamos começar aqui nosso curso de doutrinas básicas. Vamos continuar o nosso curso de doutrinas básicas, que na verdade é um resumo de um curso maior que nós demos o ano passado. O ano passado o nosso curso foi pelo Facebook e agora esse resumo estamos transmitindo pelo YouTube. Se você assistir um vídeo aqui e depois quiser aprofundar mais, eu mando para você o link para você ver a aula ou as aulas mais detalhadas, tá bom? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós nos reunimos ao redor do Teu nome e ao redor da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está sempre conosco. E nós agradecemos o privilégio que temos de fazer coisas diferentes, de mudar de lugar, de ter a nossa mente desafiada a resolver novos problemas. Nós pedimos que o Senhor abençoe essa reforma que nós estamos começando a partir de amanhã lá no nosso local de reuniões. Nós pedimos que o Senhor envie para nós os recursos que a gente precisa para concluir essa reforma e que o Senhor nos abençoe nesse tempo aqui, que o Senhor nos dê a provisão de todos os recursos que vamos precisar para estar funcionando neste novo local. Por favor, abençoa todas as pessoas que têm se aproximado do Senhor com fé, aqueles a quem o Senhor tocou o coração para te buscar, que o Senhor dê o entendimento da Tua palavra, que o Senhor abra as mentes e os corações das pessoas para que elas conheçam o Senhor pessoalmente e que esse conhecimento, como sempre, ele venha através de um conhecimento maior da Tua palavra. Por favor, fala conosco, se manifesta na nossa vida, nos dá entendimento de todas as coisas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos caminhando numa sequência lógica. E para você acompanhar essa sequência lógica, eu dou a sugestão de que você procure aí nos vídeos a aula número 1, a primeira aula, tá? Curso de Doutrinas Básicas, a aula 1. E aí você pegue a 1, a 2, hoje nós estamos na 12ª aula. E então nós estamos seguindo uma sequência lógica. E nós estávamos falando no nosso último encontro a respeito da idolatria, de como Deus condena a idolatria. E o que é a idolatria? A idolatria é qualquer coisa ou pessoa que você deixa ocupar o lugar de Deus na sua vida. Deus deve ter o primeiro lugar na sua vida. E idolatria é quando alguém recebe a honra que só Deus pode receber. Quando alguém é colocado numa posição em que só Deus pode, uma posição que só Deus pode ocupar na nossa vida. E no nosso último encontro nós comentamos que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Nós aprendemos que Jesus é o caminho, Ele é o caminho que leva ao Pai, Ele é o único meio de que as nossas orações cheguem a Deus. Nós vimos que, por conta disso, os servos de Deus, aqueles homens e mulheres que foram tocados por Deus e usados por Deus para proclamar a sua vontade, jamais aceitaram ser colocados em lugar de Deus. E todas as vezes que alguém tentou se ajoelhar na frente de um desses servos de Deus, eles rejeitaram, eles disseram, não faça isso, você só pode se ajoelhar diante de Deus, porque ajoelhar-se é um ato de adoração. Então, nós vimos que Deus condena a idolatria, Ele proíbe que se faça ídolos, e Ele pede que a nossa fé seja uma fé exclusiva no Deus vivo.
nós precisamos entender que fé é a certeza daquilo que a gente não vê. Se eu vejo, logo não é fé. Então Deus quer que você o adore, sabendo que Deus é Espírito. Deus é Espírito invisível, imutável, santo e eterno. E se Deus é Espírito, nós não o vemos, mas nós podemos crer na sua presença e experimentar as manifestações da sua presença. Então você não precisa ver nada. Jesus disse para Tomé, Tomé era incrédulo. Tomé dizia, eu só acredito que Jesus ressuscitou se eu vê-lo e tocar nele. E aí quando Jesus aparece para Tomé, Jesus diz, bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Então a fé que Deus exige de nós é uma fé que não precisa ver. Jesus certa vez disse, se creres, verás a glória de Deus. Ao contrário de Tomé, que queria ver para crer, Jesus diz que se você crer, você verá a glória de Deus, você verá as manifestações de Deus na sua vida. Você precisa crer para ver. O reino de Deus está presente na vida da igreja. Deus está presente no dia a dia da vida dos seus filhos que o buscam. Mas muita gente não vê. Deus está se manifestando a todo momento, mas tem gente que não vê. E qual que é o desafio de Deus para você? Creia que você vai ver. Creia que você vai perceber o cuidado de Deus com a sua vida, o amor de Deus com a sua vida, Deus conduzindo sua vida. Vá até a palavra, você vai perceber Deus dirigindo sua vida através da palavra, Deus falando com você através da palavra. Nos tempos antigos nós tínhamos os profetas, que eram usados por Deus, eles transmitiam a palavra de Deus ao povo, porque não havia a palavra de Deus ainda. Não havia o registro daquilo que Deus falou. A palavra de Deus ainda não estava escrita. Então Deus estava produzindo a sua revelação. Então os profetas anunciavam a vontade de Deus e os profetas mesmo, ou seus discípulos, inspirados pelo Espírito Santo, iam escrevendo tudo aquilo que Deus estava fazendo. De maneira que hoje nós temos a palavra de Deus. Então a profecia hoje, ela é a exposição das Escrituras. É o ponto de partida para Deus falar com a gente. Quando a gente abre a Bíblia e expõe a Bíblia, Deus fala. Eu tenho ouvido pessoas dizendo assim, olha, hoje a palavra foi toda para mim. Hoje Deus desvendou os mistérios do meu coração através da palavra. Hoje Deus me respondeu uma pergunta que eu vinha fazendo em oração há muito tempo, através da palavra. E isso é profecia. Porque o pregador, quando ele é usado por Deus, ele está transmitindo, ele é um veículo para transmitir a palavra. Mas o pregador muitas vezes não tem consciência de todo o alcance que essa palavra vai ter. Porque é profecia. Porque o Espírito Santo, ele age através da palavra. Ele ministra aos nossos corações e às nossas vidas por meio da palavra. Então o Espírito Santo fala muito mais do que o pregador está falando. Porque o Espírito Santo vai chegando aí, levando a palavra aos lugares mais profundos do seu coração. E hoje eu queria começar a nossa aula a partir de um texto de Jeremias, capítulo 7. E eu queria convidar você, então, a abrir a sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 7. E nós vamos falar ainda mais um pouquinho sobre essa questão da idolatria, porque, na verdade, na Bíblia tem muitos textos que falam sobre isso, e nós selecionamos apenas alguns. Obrigado. Nós selecionamos apenas alguns para a gente ter uma amostragem aqui. Então, Jeremias 7, de 16 a 18.
Esse texto ele fala da desobediência do povo de Israel. Jeremias foi um profeta pré-exílico, quer dizer, tem um acontecimento, um fato que foi muito marcante na história do povo de Israel, que foi o exílio na Babilônia. Durante séculos, Deus enviava os seus profetas, chamando o povo de Israel ao arrependimento, dizendo para Israel abandonar os seus maus caminhos, dizendo para Israel abandonar a adoração dos ídolos, e aquele povo sempre teimoso, sempre desobediente, até que chegou uma hora que Deus diz: eu vou disciplinar o meu povo não está me ouvindo, eu vou providenciar uma maneira do meu povo me ouvir. Então vem a Babilônia, conquista o reino de Judá, leva o povo de Judá cativo, e eles passam 70 anos no cativeiro da Babilônia. E nesse cativeiro, longe da terra, longe da sua vida normal, vivendo num país estrangeiro como escravos, aquele povo se converte. Eles começam a ouvir a Deus. Eles se arrependem dos seus pecados ali no exílio, naquele momento difícil, naquele momento de saudade da sua terra. A disciplina tem como objetivo não primariamente punir, mas a disciplina tem o objetivo de levar ao arrependimento. Por isso que a Bíblia diz que Deus disciplina o seu povo como um pai que disciplina o filho que ama. Você conversa com o seu filho, você diz: filho, não faça isso, ele faz. Você conversa de novo: não faça isso, ele faz. Você então dá uma disciplina para o seu filho. Você tira dele algum privilégio para que ele seja conduzido ao arrependimento. E ele se torne um bom filho, um bom cidadão, um bom cristão. Deus faz isso com a gente também. Deus muitas vezes está falando, a gente não ouve. Aí Deus precisa gritar com a gente. Como que Ele grita com a gente? Ele nos dá uma dificuldade. Ele tira de nós um privilégio. Ele nos coloca numa situação difícil. Nessa situação difícil, a gente acorda. A gente olha os nossos maus caminhos. A gente olha para as nossas atitudes erradas. A gente se arrepende diante de Deus e o busca. E aí, quando você busca o Senhor, Ele restaura a sua vida. Deus fez isso com Israel. Israel passou 70 anos no exílio por causa da sua desobediência sem arrependimento, por causa do seu coração obstinado. E Jeremias é um profeta de antes do exílio. Jeremias é chamado de profeta chorão. Por quê? Porque ele está sempre em conflito com a missão que Deus lhe dá. Deus diz para Jeremias: Jeremias, vai lá, fala para esse povo se arrepender, senão eu vou trazer uma nação e vou trazer escravidão para esse povo. E Jeremias vai lá e ninguém dá atenção a Jeremias. Tem uma cena que para mim é a cena mais forte do livro do profeta Jeremias. Jeremias tem um escrivão, né? Um secretário, que é o Baruque. O Baruque escreve todas as coisas que Jeremias fala, todas as profecias que Jeremias traz. E Deus, então, manda Jeremias levar esse livro para o rei. E o rei se senta diante da fogueira, devia ser a lareira do palácio. E o rei vai lendo, e cada pedaço que o rei lê, o rei joga no fogo. Quando eu vejo essa cena, meu coração estremece com a ousadia, com a afronta que ele faz a um Deus santo e amoroso. Deus avisando: mude. Deus avisando: arrependa-se. Deus dizendo: não é assim. Você precisa se arrepender. E o rei, ao olhar aquela palavra, põe no fogo. E aí então Deus, depois de tentar de tudo, Deus usa o seu último recurso, o exílio. Babilônia vem, conquista a terra de Judá, invade Judá, depois cerca Jerusalém,
e depois tem um período em que, durante esse período, são feitas 7 deportações. 7 vezes os cativos são levados, 7 levas de cativos levados para a Babilônia e alguns para outras regiões. E Jeremias está então vivendo nessa situação. E por que Jeremias é o profeta chorão? Porque ele fala: Deus, por que o Senhor me chamou para essa missão? Ninguém me ouve. Deus, eu não quero fazer isso. Aí Deus fala: Jeremias, vai lá. Eu vou te dar coragem, eu vou te capacitar. Vai lá. E Jeremias prega, prega, prega e ninguém ouve. Mas depois todas as profecias de Jeremias se cumpriram. E essa é uma delas. Jeremias 7:16. Deus diz: Jeremias, não ore por este povo. Não peça nem implore em favor deles. Não insista comigo, porque eu não atenderei. Por que Deus fala isso? Porque Deus já falou demais. E nessa hora, sim, Deus dá um basta. Deus diz: chega, já fiz tudo o que eu podia, agora eu vou fazer outra coisa. Então ele diz para Jeremias: Jeremias, não ore mais por esse povo. Será que você não vê que eles andam fazendo, o que eles andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? As crianças apanham lenha, os homens acendem o fogo e as mulheres assam bolos para oferecer a deusa, que é chamada de Rainha do Céu. Também derramam bebidas como oferta a outros deuses, e fazem isso para me irritar e ferir. Mas será que é a mim que eles estão ferindo? Eu afirmo que não. Eles estão ferindo a si mesmos e vão passar vergonha. Assim eu, o Senhor Deus, derramarei a minha ira e o meu furor sobre este lugar. Descarregarei o meu furor sobre as pessoas e os animais, e até sobre as árvores e as plantações. E a minha ira será como um fogo que ninguém pode apagar. Então é isso, Deus anunciando. Depois no versículo 30, o povo de Judá fez uma coisa que eu acho errada. Eles colocaram os seus ídolos, que eu detesto, no meu templo e o mancharam. Sou eu, Senhor, quem está falando. Depois, ainda em Jeremias, capítulo 10, versos 1 a 11. É bem interessante aqui. Aqui no capítulo 10 de Jeremias, ele vai falar sobre a idolatria e a verdadeira adoração. Ele vai fazer um contraste entre essas duas coisas. Dos versículos 1 a 11, ele fala da idolatria. Depois você pode ver aí na sua casa os versículos 12 a 16, ele vai falar da verdadeira adoração. E 1 a 11 diz assim: Povo de Israel, escutem a mensagem de Deus, o Senhor, para vocês. Ele diz: não sigam o costume de outras nações. Elas podem ficar espantadas quando aparecem coisas estranhas no céu. Mas vocês não devem se assustar. A religião dessa gente não vale nada. Cortam uma árvore na floresta, e um artista com as suas ferramentas faz um ídolo. Então o enfeitam com prata e ouro e o firmam com pregos para que não caia aos pedaços. Esses ídolos não podem falar, são como um espantalho numa plantação de pepinos. Eles têm de ser carregados porque não podem andar. Não tenham medo deles. Não podem fazer mal, nem podem fazer bem. E até aqui o versículo 5, melhor dizendo. Aliás, eu tinha falado a partir do 12, mas aqui a partir do 6 ele fala da adoração verdadeira. Ó Senhor Deus, não há ninguém igual a Ti. Tu és grande
e o teu nome é poderoso. Quem não te respeitará, ó Rei de todas as nações? Tu mereces todo o respeito, não há ninguém como tu. Entre todos os sábios das nações, todos os seus sábios são ignorantes e tolos. Será que os ídolos de madeira podem lhe ensinar alguma coisa? Esses ídolos são folheados com prata da Espanha e com ouro de Ufaz. Tudo é trabalho de artistas. Os seus vestidos são roxos e vermelhos, feitos por tecelões habilidosos. Mas o Senhor é o Deus verdadeiro. Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. Quando o Senhor fica irado, a terra treme. As nações não podem suportar a sua ira. Digam às nações que os deuses que não fizeram a terra e o céu serão destruídos. Eles desaparecerão completamente da terra. Ele está fazendo aqui aquela comparação entre a adoração a Deus e os ídolos. Deus é Deus. Deus é todo-poderoso, os ídolos não são nada. Depois ele, a partir do verso 12, ele diz assim: pelo seu poder, o Senhor Deus fez a terra. Com a sua sabedoria, ele criou o mundo. E com a sua inteligência, estendeu o céu como se fosse uma coberta. Quando Deus dá ordem, as águas rugem no céu. Ele manda as nuvens subirem dos fins da terra. Ele faz o raio para a chuva e manda o vento sair dos seus depósitos. Diante disso, todos os seres humanos são tolos e ignorantes. Todos os artistas ficam envergonhados com os ídolos que fazem, pois são deuses falsos, deuses que não têm vida, não valem nada, são uma tapiação, serão destruídos quando o Senhor vier castigá-los. O Deus de Jacó não é assim, foi Ele quem fez todas as coisas, escolheu Israel para ser o seu povo. O seu nome é o Senhor, o Todo-Poderoso. Então, através do profeta Jeremias, Deus condena aqui a idolatria, condena o fazer imagens para reverenciá-las, para venerá-las e para adorá-las. Tem um outro texto ainda de Jeremias que eu queria chamar a você para ler, é Jeremias 16, 18. Ele diz assim: vou fazer com que paguem em dobro pela sua maldade e pelo seu pecado. Eles profanaram a minha terra com ídolos que são tão mortos como os defuntos. Eles encheram a minha terra com os seus falsos deuses. Então, a gente vê aqui como que Deus desaprova os ídolos, como que Deus é contra a adoração de ídolos. E depois de Jeremias, vamos para Isaías. Isaías capítulo 47, versículo 13. Isaías capítulo 47, versículo 13, diz assim: apesar de todos os conselheiros que tem, você não poderá escapar. Que os seus astrólogos se apresentem e a ajudem. Eles estudam o céu e ficam olhando para as estrelas a fim de dizer todos os meses o que vai acontecer com você. Pois eles são como palha, o fogo os destruirá e eles não poderão se salvar. Ele está falando aqui da cidade de Babilônia, ele está falando do fim da Babilônia, e ao decretar o fim da Babilônia, ao anunciar o fim do exílio, Deus está condenando as práticas idólatras dos babilônicos, e uma delas é a astrologia. Tem gente que pensa que, não, a astrologia é uma coisa que não tem problema nenhum. A palavra de Deus condena veementemente. Eu tenho ouvido falar muitos que se dizem cristãos, deixa eu dar uma olhadinha.
aqui no horóscopo, não tem problema nenhum. Tem problema sim. Isso é uma coisa que afronta a Deus. Se você quer saber o que é que você deve fazer com a sua vida, você deve consultar o Senhor através da sua palavra, orando e pedindo a Deus que fale com você através da palavra. A astrologia é algo que Deus abomina. A astrologia é considerada idolatria. É um tipo de idolatria e que está descrita aqui na palavra de Deus. Já que nós estamos no livro do profeta Isaías, vamos olhar Isaías 44, versículo 9. Isaías 44, versículo 9. É um texto bem longo, mas não é tão longo assim. Vamos olhar aqui o que Deus manda Isaías falar a respeito da idolatria. O capítulo 44 começa dizendo que o Senhor é o único Deus. Ele enfatiza muito isso. Ele mostra que Ele é o Deus que derrama chuva, que vai derramar o seu Espírito, que ele vai fazer uma obra na vida do seu povo, que Deus é incomparável, que não existe ninguém igual a Ele. E ainda a partir do verso 9, ele vai começar a falar sobre a idolatria. Os que fazem imagens não prestam, e os seus deuses que eles tanto amam não valem nada. Os que adoram imagens são tolos e cegos, e por isso serão humilhados. É uma grande tolice fazer uma imagem para ser adorada como se fosse um Deus. Então eu queria que você fizesse um exercício. Você que tem dicionário em casa, quase ninguém mais tem dicionário em casa, talvez você possa pegar um dicionário pela internet e procurar a palavra idolatria. E preste atenção em todos os sinônimos que você encontra ali para idolatria. E aqui ele está falando que é uma grande tolice fazer uma imagem para ser adorada. A palavra adorar, procure também no dicionário a palavra adorar. Adorar significa reverenciar, adorar significa prostrar-se, adorar significa ajoelhar-se diante de alguém, reconhecer que aquilo diante do qual você adora ou se ajoelha é maior do que você. E ele diz que isso é uma grande tolice. Todos os que a adorarem serão humilhados. Os que fazem ídolos são apenas seres humanos, nada mais. Que eles se reúnam e se apresentem no tribunal. Ali ficarão apavorados e serão humilhados. Deus está falando aqui numa linguagem profética, numa linguagem simbólica. Ele está falando do tribunal de Deus. Ele está dizendo que os idólatras comparecerão diante de Deus para dar as suas justificativas. E depois ele continua, versículo 12. O ferreiro pega um pedaço de metal, coloca nas brasas, e depois com toda a força vai batendo nele com o martelo, até formar a imagem. Ele trabalha tanto que não come nem bebe e acaba perdendo as forças. O escultor mede um pedaço de madeira com um giz, e com um giz desenha nele a figura do ídolo. Depois, com as suas ferramentas, ele faz uma estátua com a forma de um belo ser humano para ser colocada num templo. O escultor vai à floresta para cortar uma árvore, escolhe um cedro, um cipreste ou um carvalho. Ele só corta árvores bem grossas, ou então planta uma e espera até que a chuva a faça crescer. O homem usa uma parte da madeira para fazer um fogo. Ali ele se esquenta e também assa o pão. A outra parte da madeira é usada para fazer uma imagem, e o homem fica de joelhos e a adora.
Assim, metade da madeira serve para fazer um fogo. O homem assa a carne, come e fica satisfeito. Também se esquenta e diz, que bom, que fogo bom, já me esquentei bem. Com a outra metade da madeira, o homem faz uma imagem, isto é, um Deus. Depois fica de joelhos e a adora, e faz a oração, tu és o meu Deus, salva-me. Essa gente não tem juízo. Eles fecharam os olhos e não podem ver nada. Fecharam também a sua mente e não entendem nada. O homem que faz imagens não entende nada e não tem a inteligência necessária para dizer a si mesmo, ora, com metade dessa madeira eu fiz um fogo, assei o pão, assei a carne e comi. E com a outra metade eu fiz esta imagem nojenta. Agora, aqui estou eu adorando um pedaço de madeira. Adorar uma imagem não adianta nada. É o mesmo que comer cinzas. O homem que adora imagens não pensa direito, mas vive enganado. Ele não pode se salvar, pois não é capaz de dizer, isso que está na minha mão não é um Deus, coisa nenhuma. É interessante como que Isaías aqui mostra a falta de lógica, de uma maneira assim muito simples. Ele mostra a incoerência da idolatria, que pode ser um pedaço de madeira, um pedaço de metal, um pedaço de barro, um pedaço de qualquer coisa em que as pessoas ali se ajoelham, colocam a sua confiança ali, fazem os seus pedidos ali, os pedidos que essa pessoa deveria fazer a Deus, ela faz à imagem. A adoração que ela deveria prestar a Deus, ela presta à imagem. Ela, ao invés de se ajoelhar diante de Deus, ela se ajoelha diante da imagem. E Deus diz assim, quem faz isso está enganado. Quem faz isso ficou cego. Quem faz isso não está pensando direito. Essa pessoa precisa conhecer a palavra e conhecer o Deus da palavra. Por isso quero dar um conselho para você, você que conhece alguém que está assim enganado dessa maneira. Dê uma Bíblia de presente para essa pessoa. Incentive essa pessoa a ler a Bíblia. Se possível, até encontre com ela para ler trechos e encoraje essa pessoa a ir lendo a Bíblia toda, porque Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e quando você conhece a verdade tira as escamas dos seus olhos, a verdade abre os teus olhos, ela desbloqueia a sua mente. Eu acho muito interessante o profeta Isaías dizendo que a pessoa, com outras palavras, dizendo que essa pessoa tem a mente bloqueada, ela não pensa direito. A idolatria bloqueia a mente das pessoas. Mas a palavra de Deus traz libertação. E nós devemos propagar a palavra. Reserve no seu orçamento um recurso para comprar uma Bíblia nova todo mês. Ah, mas esse mês eu não achei ninguém para doar. Não tem problema. O outro mês você compra outra. Você fica lá com 2, 3, daqui a pouco você encontra uma pessoa, daqui a pouco você lembra de alguém, você conversa com uma pessoa e você pode doar uma Bíblia para aquela pessoa, para que ela seja liberta através das Escrituras. A palavra de Deus, ela mostra a incoerência, a falta de lógica daqueles que adoram ídolos. Um outro texto ainda em Isaías capítulo 66, versículos 3 e 4. Eu mesmo fiz o céu e a terra, e todas as coisas são minhas, mas eu cuido dos pobres e dos arrependidos, dos que me temem e obedecem às minhas leis. Porém, aliás, eu comecei no versículo 2, né? Perdão, 3 agora. Porém, há pessoas que matam um touro para o oferecer em sacrifício,
e matam também um homem. Há pessoas que matam uma ovelha como sacrifício, mas matam também um cachorro. Há pessoas que me oferecem cereais e me oferecem também sangue de porco. A gente precisa entender o contexto, né? Naquele contexto do Antigo Testamento, o porco era um animal impuro, né? E o sangue também, ele deveria ser oferecido em sacrifício, mas não de um porco. Então, quando ele coloca aqui essa ideia de oferecer a Deus o sangue de porco, era uma coisa que chocava os judeus. Era uma coisa que causava uma estranheza muito grande para eles, não é? E ele está falando assim, daquela pessoa que não tem coerência na sua vida. Aquela pessoa que ela adora a Deus sem compromisso, ela adora a Deus sem saber o que está fazendo. Por quê? Ela oferece, mata um animal em sacrifício a Deus. No Antigo Testamento, o culto, fazia parte do culto os sacrifícios dos animais. Mas o que adianta? O homem faz um sacrifício a Deus, mas mata um outro homem. Então ele fala, é incoerente. Você que vive para Deus, você tem um pé com Deus e um pé com o diabo. Então ele está mostrando esse tipo de incoerência, né? Aí ele vai dizer, há pessoas que queimam incenso a mim e também adoram uma imagem. Essas pessoas resolveram fazer o que querem e têm prazer nas suas ações nojentas. Por isso eu decidi fazê-las sofrer e resolvi descarregar sobre elas os castigos de que elas têm medo. Pois eu chamei, mas ninguém respondeu. Falei, mas ninguém me deu atenção. Pelo contrário, fizeram o que me desagrada, escolheram as coisas que me aborrecem. Olha, é muito interessante aqui. Então ele está falando do homem que é tão incoerente que ele adora a Deus, mas também adora uma imagem. Ele faz as duas coisas. Só que Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus quer de nós exclusividade. Se você adora o Senhor, adore somente ao Senhor. Deus quer exclusividade. Deus muitas vezes se apresentava a Israel como o marido de Israel, como se Israel fosse a noiva, Israel como povo de Deus, a noiva, e Deus o marido. E a gente vê muito isso nas profecias. Quando Israel pratica idolatria, os profetas chamam Israel de adúltera. Muitas vezes Israel é personificado na cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém é chamada de adúltera. Por quê? Porque ela tem um marido, que é Deus. E ela deveria ter adoração exclusiva a Deus. Mas Israel sempre adorava a Deus e as imagens. Continuando ainda mais um pouquinho, vamos agora para o livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Lá no final de tudo, né, no tempo do juízo final, da restauração de todas as coisas, quando João tem a visão da Jerusalém celestial descendo na terra, ele diz assim: mas os covardes, aqueles que são covardes, eu interpreto assim, aqueles que são covardes em aceitar o Evangelho. Aqueles que não aceitam o Evangelho porque estão pensando no que os outros vão dizer, no que os outros vão pensar, na oposição, na zombaria talvez, daqueles que não vão concordar. Mas os covardes, os traidores, os que cometem pecados nojentos, os assassinos, os imorais, os que praticam a feitiçaria e os que adoram ídolos, e todos os mentirosos. O lugar dessas pessoas é o lago
onde queima o fogo e o enxofre, que é a segunda morte. Então veja, do Gênesis até o Apocalipse, a idolatria é condenada. Vamos agora para 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios 6, versículos 9 e 10. Eu vou começar a leitura pelo versículo 7, porque tem um contexto aqui. O que estava acontecendo na igreja de Corinto? Alguns irmãos estavam se desentendendo com outros irmãos e processando judicialmente os seus irmãos, levando esses irmãos às cortes judiciais, que para serem julgados por juízes não cristãos. E Paulo então dá uma palavra de repreensão para esses irmãos, não é? E ele diz assim: só o fato de existirem questões entre vocês mostra que vocês já estão falhando completamente. Quer dizer, quando os irmãos têm questões e não conseguem superar, eles estão falhando completamente. Não seria melhor aguentar a injustiça? Não seria melhor ficar com o prejuízo? Pelo contrário, vocês cometem injustiça e roubam e fazem isso tudo contra os seus próprios irmãos. Vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. Não se enganem, pois os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores e os assaltantes não terão parte no reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas foram lavados do pecado, separados para pertencer a Deus e aceitos por Ele, por meio do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. O que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto? Vocês têm um passado. Vocês fizeram muitas coisas que não agradam a Deus no passado, mas vocês foram transformados, purificados, libertados. Ele usa algumas palavras aqui que são bem fortes, não é? Ele diz assim: vocês foram lavados do pecado, separados para pertencer a Deus, isto é, santificados e justificados, aceitos por Ele, por meio do Senhor Jesus. Então, não importa o seu passado, o que importa é o seu presente. Se você fez coisas que não agradam a Deus no seu passado, mas você se arrependeu e você hoje anda na luz, tudo bem. Mas não continue praticando aquelas coisas que não agradam a Deus. E Paulo diz: vocês foram transformados pelo Evangelho. Como que vocês ficam agora brigando aí e um irmão levando o outro na justiça? O que Paulo está dizendo é o seguinte: isso não tem cabimento. Mas entre os pecados aqui que ele diz que não herdarão o reino de Deus, que não receberão o reino de Deus, está os que adoram ídolos. O idólatra não será salvo. Por quê? Porque Deus, para ele, não é tudo. Deus precisa ser tudo na sua vida. Mais um texto. Vamos voltar lá em Isaías capítulo 2. Hoje é um dia que nós estamos lendo muitos textos, mas é importante que a gente pegue esses textos da palavra de Deus para que a gente tenha a instrução, para que a gente receba a instrução, para que a gente conheça a palavra de Deus por nós mesmos e para que a gente não seja enganado por ninguém, nem mesmo pelo nosso próprio coração. Isaías, capítulo 2, versículos 8 e 9, diz assim: mas o país está cheio também de imagens. Se eu voltar um pouquinho no versículo 6, ele vai ver Isaías
falando com Deus: Deus, por que o Senhor abandonou o teu povo, né? Ó Deus, tu abandonastes o teu povo, os descendentes de Jacó, pois o país está cheio de médiuns da Filisteia e de adivinhos que vêm do Oriente. O teu povo segue costumes estrangeiros. A terra de Israel está cheia de prata e de ouro, não se pode calcular a sua riqueza e não é possível contar os seus carros de guerra e cavalos. Mas o país está cheio também de imagens. O teu povo se ajoelha diante dessas imagens. Eles adoram aquilo que eles mesmos fizeram. Por quê? Porque ajoelhar-se é um ato de adoração. Porém, todos serão humilhados e envergonhados. Ó Deus, não os perdoe. Então, Isaías aqui nesse período, ele está anunciando o exílio. Ele sabe que Deus já decidiu que o seu povo vai ser levado para o exílio por causa dessas imagens, por causa dessa idolatria. Depois, ainda no mesmo capítulo, Isaías 2, versículo 20, diz assim: naquele dia, todos pegarão as imagens de prata e de ouro que eles mesmos fizeram para adorar, e as deixarão para os ratos e os morcegos. Então ele está falando aqui do juízo de Deus sobre a idolatria. Agora Isaías capítulo 31, versículo 6 e 7. Povo de Israel, vocês se afastaram para longe de Deus, mas agora arrependam-se e voltem para Ele. Naquele dia, todos vocês jogarão fora as suas imagens revestidas de prata e de ouro, que só servem para fazer vocês pecarem. Então, mais uma vez, Deus falando que Ele vai libertar o seu povo da idolatria. Ok? Primeiro livro dos Reis, 1 Reis 16, 29. Ele está falando aqui do início do reinado do rei Acabe. E ele diz assim: no ano 38 do reinado de Asa em Judá, Acabe, filho de Onri, se tornou rei de Israel e governou 22 anos em Samaria. Ele pecou contra o Senhor Deus, mais do que qualquer um dos que haviam sido reis antes dele. Não se contentando em pecar como o rei Jeroboão. Jeroboão foi aquele rei que mandou fazer 2 bezerros de ouro para que o povo de Israel adorasse. Não se contentando em pecar como o rei Jeroboão, Acabe fez pior e casou com Jezabel, filha de Etbaal, rei de Sidom, e adorou o deus Baal. Acabe construiu um templo para Baal em Samaria, fez para ele um altar e o colocou no templo. Levantou também um poste ídolo, e assim fez mais coisas para deixar o Senhor Deus irado do que todos os reis de Israel haviam feito antes dele. E mais último versículo, 1 Reis 21. 1 Reis capítulo 21, de 25 a 28. Não houve ninguém que tivesse se entregado tão completamente a fazer coisas erradas que não agradam ao Senhor, como fez Acabe. E tudo ele fez por sugestão da sua esposa Jezabel. Acabe cometeu os pecados mais vergonhosos, adorando ídolos, como haviam feito os amorreus, o povo que o Senhor havia expulsado do país, conforme o povo de Israel tinha ido avançando.
Então, por que que Acabe aqui é considerado um mau rei? Porque ele promove a idolatria. Agora, versículos 27 e 28. Quando Elias acabou de falar, Acabe rasgou suas roupas, jogou-as longe e vestiu uma roupa de pano grosseiro. Ele não comia nada, dormia em cima de panos grosseiros e andava triste e abatido. Então o Senhor Deus disse ao profeta Elias: você viu como Acabe se tem humilhado diante de mim? Já que ele está fazendo isso, não será durante a vida dele que vou trazer a desgraça que prometi. Será durante a vida do filho dele que eu vou fazer cair a desgraça sobre a família de Acabe. Então a gente vê aqui que dá a impressão que Acabe, mesmo depois de ter feito tanta coisa errada, mesmo depois de ter sido condenado pela sua idolatria, ele se arrepende de verdade. Então, se alguém que está nos ouvindo foi tocado por essa palavra, o chamado de Deus para a sua vida nesta manhã é um chamado de arrependimento. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos te louvar e agradecer, porque o Senhor é o único Deus verdadeiro. E nós queremos pedir, Senhor, que o Senhor, por meio do teu Espírito, nos livre de qualquer tipo de idolatria. Não deixa a gente ficar cego. Não deixa a nossa mente ficar bloqueada, ao ponto de nós colocarmos alguma coisa no lugar do Senhor. Ao ponto de nós colocarmos alguma coisa como mais importante do que o Senhor na nossa vida. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.